Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula e agora eu quero comentar com vocês um pouco sobre análise de defeito, né? É importante nós sabermos fazermos análise de defeito. Então, quando se pensa em defeitos, né? Em resistores, que é o que nós estamos estudando nesse módulo, o resistor ele pode apresentar alterações, né? Que são alterações que são para mais, né, onde ele aumenta, por exemplo, o resistor de 10K ele altera, pode ir 11, 20, 100K, até abrir, né? Nós podemos ter alteração dele, ele pode alterar também para menos. É muito raro isso aqui acontecer, 9K, 8K e assim por diante. Muito é comum acontecer em carbonização, né? Aí é possível. Só que uma questão importante nós entendermos quando o resistor altera para menos é o quê? Que hoje em dia, né, os resistores são SMD e aqui está o pad, né, e aqui está o outro pad. Nesse elo aqui coloca as colas, né? Tem uma stencil onde é colocada as colas na fabricação do posicionamento dos componentes. E o que acontece com isso aqui? Essa cola, quando ela tem excesso devido à espessura de stencil, etc., acaba ficando em excesso, né? E aí o que acontece? Coloca-se o resistor aqui em cima, né? Propriamente dita, e é feita a solda do resistor e com o passar do tempo essa cola começa a conduzir. Aí o que acontece? Nós vamos ter a resistência da cola, que acaba ficando em paralelo com a resistência do nosso resistor, propriamente dito, e aí isso aqui faz uma equivalente da resistência da cola em paralelo com a resistência do resistor, né, propriamente dito, e aí a resistência ela diminui de valor. Então isso aqui é muito comum acontecer a condução da cola e a resistência diminui de valor, ok? E 3, né, os resistores podem estar abertos, né? Quando ele está aberto, a sua resistência tende a infinito, são resistências muito altas, né? E aí nós precisamos entender essas regras, né? Quais são os comportamentos das tensões? Qual é esse comportamento da tensão quando o resistor está aberto? Qual o comportamento quando ele altera seu valor para mais e também quando ele altera seu valor para menos? São 3 abordagens que eu quero explicar para vocês agora nessa aula, ok? Então, vamos colocar aqui no circuitinho que eu tenho aqui, né? Vamos colocar aqui 2 resistores iguais para ficar mais fácil nós entendermos. 10K, 10K, 9 volts. O normal aqui nós já sabemos que é ter 4,5, né? O resistor pode estar aberto. O que é um circuito aberto? O circuito aberto é assim: o resistor de cima aberto ele passa a ser representado como uma chave aberta. E essa resistência tende a infinito, né? Porque está aberto. A corrente nesse circuito ela vai ser igual a zero, né? Porque nós temos uma chave aberta, aqui eu tenho 9. Então, a corrente no circuito é igual a zero. Então, não tem circulação de corrente aqui. A lei de Ohm diz que V é igual a R vezes I. Então, se eu não tenho I, R vezes zero, então a queda de tensão no resistor é igual a zero. Só que não é que tem que ter zero no terminal, é a diferença. Esse zero, o pessoal às vezes sofre um pouquinho, que zero não é que tem que ter tensão, eu posso ter 10 volts aqui, 10 volts no terminal. Não é que eu tenho 10 e 10 que ele tá bom, porque 10 menos 10 é igual a zero, não tem queda de tensão, né? Não é que não vai ter tensão no circuito. Vai existir a tensão no circuito, mas quando não tem corrente, não tem DDP no componente. Essa é a regra da análise do componente aberto. Vamos olhar aqui nesse exemplo, ó. Isso aqui nós vamos ter o quê? 0 volts. Por quê? 9 menos 0 é 9. 0 menos 0 é 0. Observe que o ponto que está aberto, toda a tensão da malha vai se concentrar sobre o ponto aberto. Mas por quê? Se você comparar uma resistência tendendo ao infinito com uma outra resistência de 10K, é claro que infinitamente a tensão vai estar toda sobre essa resistência de maior valor. Apesar que ela está aberta, não tem tensão, mas a concentração de tensão se dá totalmente no ponto aberto. Vamos fazer um exemplo agora o contrário. Eu vou colocar o resistor e vou abrir a chave embaixo. Pode ser o resistor de baixo aberto. E aqui nós temos 9 volts. Então, se eu colocar que aqui é 0, eu vou dizer que no resistor tem 9, né? Menos 0, a queda seria 9. Então, eu não posso fazer isso. Como que eu tenho uma chave aberta e tem queda de tensão no resistor? Então,
Qual é a tensão correta que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar aqui 9 volts. Porque 9 menos 9 é que aponta dizendo, ó, não tem queda de tensão no resistor. Logo, se a tensão do resistor é igual a zero, a corrente também é igual a zero, né? Voltando ainda nessa malha. Só que toda a tensão vai se concentrar sobre o ponto que está aberto. Ó. Então, eu tendo 9 aqui, eu vou ter 9 aqui também. Porque toda a tensão está sobre a resistência que tende a infinito, comparado com 10K, toda está sobre ela. Né? Então, nós não temos... Qual é a prova que nós não temos circulação de corrente? 9 menos 9 é igual a 0 ampere. Vamos imaginar. Então, qual é a regra? O resistor, quando está aberto, né? Qual é o sintoma? Toda a tensão se concentra sobre ele. Né? Toda a tensão vai estar sobre ele. Ok? Então, essa é a regra do resistor aberto. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui 3 resistores. Ó. Vou colocar valores tudo igual. 1K, 1K, 1K. Coloca aqui 9 volts. Né? Aqui é o nosso GND. Então, se eu vou medir aqui, eu encontro 9. Aqui eu também tenho que encontrar 9. Porque 9 menos 9 é 0. 9 menos 9 é 0. É para dar certo o que a lei de Ohm está dizendo. Então, 9 menos 0 é 9. Então, quer dizer que esse resistor está aberto porque toda a tensão da fonte se concentra sobre ele. Ó. Observe, né? A concentração da tensão está aqui porque você tem uma R infinita comparado com um K. Comparado com um K logo, todo R infinito aqui vai ser concentrada a tensão sobre ele. E com a prova que não tem corrente, V é igual a R vezes I. Quando eu não tenho I, a tensão é igual a 0. Então, observe que 9 menos 9 ó, dá 0 volts. 9 menos 9 dá 0 volts. Então, eu tenho tensão no circuito. Verdade, mas nos resistores normais eu não tenho DDP. É a diferença de potencial que não existe no resistor. Porque essa diferença de potencial dos resistores, ela é igual a 0. Então, na regra, os resistores, quando eles estão abertos, né, nessa malha que ele está, não tem corrente. Né? Nós não vamos encontrar corrente. E, além disso, toda a tensão da malha se concentra sobre ele. Né? É isso que nós devemos lembrar. Tende a toda a tensão estar sobre ele. Então, ele vai receber toda a tensão da malha sobre ele. Então, o resistor que recebe toda a tensão da malha é porque ele está aberto. Né? Se ele recebe toda a tensão, é porque ele está aberto. Então, qual é a característica de um resistor aberto? Concentração da tensão sobre ele. Qual tensão? Toda a tensão da malha que ele está ligado vai se concentrar sobre ele. E os demais componentes? Fica com 0 de DDP. Né? Então, essa daqui é a característica principal de um resistor que está aberto. Né? Então, nós vamos fazer algumas análises agora de defeitos pela qual os resistores estão abertos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui defeitos agora. Vou pegar 2 resistores, né? 2. Vou colocar aqui, ó, 2K2 e vou colocar aqui 10K. Vou colocar aqui 9 volts. Então, eu vou colocar a tensão aqui de 0. 9 menos 0, aqui nós temos 9. 0 menos 0, aqui nós temos 0. Então, qual resistor está aberto? Esse resistor está aberto porque toda a tensão se concentra sobre ele. Ele está recebendo exatamente 9 volts. E o resistor de baixo está com 0 de DDP. Ok? Então, essa daqui é a característica do resistor aberto. Vamos para mais um defeito. Ó. Então, 3 resistores. Eu tenho aqui 9 volts. Vou colocar o resistor de 10K, 6K8 e 4K7. Vou colocar a tensão aqui 0 volts e aqui eu tenho 9 volts. Então, vamos ver, 9 menos 9 é igual a 0. 9 menos 0, esse cara recebe 9. 0 menos 0, esse cara recebe 0. Então, é óbvio que o resistor que está recebendo toda a tensão na diferença de potencial é esse cara. Então, esse resistor é ele que está aberto. Vamos para mais um exemplo. Com 4 resistores. Então, o que vamos colocar as tensões? Eu vou colocar aqui 4K7, 6K8, 2K2, 15K. Né? E vamos fazer a análise agora. Aqui eu vou colocar 9 volts. Então, eu tenho aqui 0 volts, 9 volts, 9 volts. Então, primeira regra, verificar DDP. Ó. 9 menos 9, 0. 9 menos 9,
0. 9 menos 9, menos 0, 9. 0 menos 0, 0. Pronto. Já evidenciou que esse resistor aqui está aberto, porque toda a tensão, toda a diferença de potencial está sobre ele e todos os demais resistores que estão em série com ele está recebendo exatamente 0 volts, né? Então essa é a característica de malha com resistor aberto, né? Então todas as vezes que você encontrar num circuito série ou em qualquer outro circuito que tem tensão, mas não existe diferença de potencial, mesmo que tenha as tensões iguais nos terminais, né? Por exemplo, um resistor com tensões igual no termo 9 e 9, isso aqui já é indício que alguma coisa aí para frente está aberta, porque 9 menos 9 dá 0 volts. Então você já sabe, a tensão igual nos dois terminais está me remetendo ao problema de estar aí, como eu posso dizer, né? Com problemas de resistor aberto. Então as características do resistor aberto é toda a concentração de tensão sobre ele, ok? Então até a próxima.